Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos imaginar hoje a seguinte questão. Uma pessoa foi ao centro espírita e recebeu uma carta psicografada. Para sua surpresa, essa carta estava assinada, estava escrito ali que era do pai e da mãe. Acontece que antes da desencarnação deles, eles tinham se divorciado e tinham muitos atritos, inclusive eles não se falavam. E a pessoa que recebeu a carta ficou impactada com essa situação, já que eles escreveram, assinaram junto e disseram, inclusive, que estavam muito emocionados, que estava tudo bem. E ela questionou, será que isso é possível? Ou será que eu provoquei isso? E ficou um pouco em dúvida sobre isso. Vamos lá, vamos pensar um pouco. A gente tem que imaginar que muitos dos nossos problemas aqui, que a gente dá, motivo, que causa, são muito pequenos e muitas vezes é pela nossa visão, que ainda está coberta por um véu, que ainda está coberta por um monte de emoções, um monte de sentimentos, e isso meio que distorce um pouco a nossa realidade, a nossa vista, Eu sempre costumo falar que a maioria dos nossos problemas, a gente dá o tamanho a ele errado. Às vezes são coisas tão pequenas e a gente cresce tanto aquilo, se movimenta tanto naquela onda ali, naquela situação, que o problema cresce. A gente dá um tamanho gigante a um problema tão pequeno. E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente se depara e vê que era muito pequeno. Então vamos ver o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre isso. Está lá na questão 293, eu vou abrir aqui para vocês, vou ler para deixar tudo certinho, sem mudar nenhuma vírgula, tá? Então vamos lá. Na questão 293, Kardec pergunta exatamente sobre isso. Duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra, ele ainda fala inimigas, No caso aqui, não chegou a esse ponto, Se separaram mal, mas não eram inimigas. Conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Então, excelente pergunta, cabe muito bem nessa história. A resposta: não, elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Olha só, o motivo pelo qual eles estavam ali com ódio um do outro, chateados, cheio de ressentimentos, era muito pequeno. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então é aquela coisa, se não existia uma antipatia muito séria, ou se eles não eram muito materializados, A gente aqui tem um problema enorme. A maioria das nossas confusões é por questões materiais, Carro, casa, posses, bens. A gente não quer abrir mão disso, inclusive vira um inferno a maioria dos divórcios aqui, pensão e tudo mais, e aí já começa a gerar vários problemas. E aqui a gente viu na resposta que é muito pueril isso. Quando a gente chega no mundo espiritual, é como se nossa mente, nosso padrão, ele começasse a abranger outras coisas e ficar maior, enlarguecer. E coisas pequenas, de fato, são vistas lá como coisas pequenas, e aí perde o sentido. Perde o sentido para ter tanto problema nisso. Então o que a gente tem que cuidar enquanto estar aqui é que tipo de emoções, sentimentos eu estou carregando daquela pessoa, ou do meu próprio padrão. O que é que eu mais carrego, o que é que eu mais me alimento, É por bens materiais? É por inveja? É por ódio? É por ciúme? Então a gente tem que rever esses pontos que são mais sérios, porque quando a gente morre, não se iludam, a gente leva, continua, a vida continua. Então o que a gente está pensando, continua pensando. O que a gente pode se aproveitar no mundo espiritual é exatamente a nova chegada nesse âmbito, e a gente perceber de maneira mais clara
que muita coisa que a gente brigava aqui, discutia, era muito pequena e fica tudo tranquilo, perde o sentido e a gente não vai mais falar sobre isso nem ficar ressentido com isso. Mas sim os nossos padrões de pensamentos e ideias mais sérias, né? De emoções, de sentimentos, esse leque de sentimentos que a gente ainda é muito imperfeito e que carrega orgulho, vaidade, né? Ego. Então a gente tem que ter cuidado nesse ponto. Porque as coisas pequenas, quando a gente chega lá, a gente vai ver que é tão pequena que não vale a pena. Então nessa carta que essa pessoa recebeu, provavelmente pode ter acontecido esse caso, né? Eram coisas muito pequenas, eles perceberam e ficou tudo ok. Como pode também eles terem se reunidos ali e dizer, olha, já que a gente vai falar com nosso filho, nossa filha, vamos aproveitar o mesmo momento, vamos assinar, até porque eles falaram que estavam emocionados, que estava tudo bem. Vamos transmitir essa mensagem de energia, de paz, de amor, de tranquilidade para ela, para que ela fique bem. Mas a gente ainda tem alguns ressentimentos aqui, né? Ainda falta ajustar alguma coisa. Mas sim, não é aquela coisa que saiu aqui, estou com ódio daquela pessoa, chegou no plano espiritual, vai continuar com ódio. Às vezes não, às vezes esse ódio ele se dissipa porque é uma coisa tão pueril, como foi citado, tão pequena que não tem mais sentido. Repetindo e frisando, mas cuidado, porque se for uma coisa muito forte que você carrega, alimenta daqui, que você vai mudar esse padrão que está em você, não é fácil. Lá melhora, porque você vai passar por situações que vai fazer você pensar, refletir, né? Pode vir muito mais clareza e luzes para você em relação a conhecimentos antigos, a outras pessoas, a outros espíritos que você vai rever. Então muda o cenário e facilita. Mas cuidado com os padrões que você carrega, porque isso sim pode ser levado por vidas e vidas, existências e existências. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que usar sempre aquela frase: conhece-te a ti mesmo, para ver o que a gente vem pensando e carregando, para que isso não se estique demais, tá? Então, enfim, ainda bem que muita coisa pode ser melhorada lá, porque aquele véu que cobre o nosso olhar, que cobre o nosso ponto de vista em relação ao outro, em relação ao que a gente tanto quer aqui, em relação ao que a gente tanto briga aqui, a gente vê lá que não vale a pena. Ainda bem que isso acontece. Deus é tão bom, né? Mas, enfim, muito cuidado com o que você vem pensando e fazendo e agindo, tá? Grande abraço a todos.